Bíblia na razão da sua vida. Abra sua Bíblia na razão da sua vida. Abriram? Mateus 28, 16 a 20. É a razão da sua vida. É a razão de você não ter ido para o céu quando Jesus te salvou. É a razão de você e eu, essa igreja, estarmos no mundo ainda. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, vamos ler até o 20. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra, Pai Santo. Obrigado porque o Senhor, neste mês inteiro, tem nos lembrado sobre a razão de nós existirmos. Obrigado, Senhor, pelas mensagens inspiradoras, abençoadoras. Obrigado pela resposta que esta igreja tem dado à tua voz nesses dias. Obrigado porque esta igreja é missionária. Obrigado pela vida do teu servo, pastor Josué, que desde sempre, meu Deus, procurou mostrar a este povo, ao povo desta igreja, a necessidade de ir mais longe, levando o evangelho de Jesus. Nós te louvamos por tantas bênçãos que tens dispensado a nós, e agradecemos desde já, porque eu sei, nesta mensagem, o Senhor está reservando mais uma bênção para nós. Assim agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Missões é a tarefa suprema da igreja. Não há outra ocupação que a igreja deva ter que não seja missões. E o que é missões? Missões é o esforço da igreja, através de recursos, através de estratégias, através de pessoas, para fazer com que o evangelho chegue mais longe. Missões é a tarefa suprema da igreja. Tudo que a igreja fizer que não tenha como objetivo conduzir pessoas a Cristo é perda de tempo, é perfumaria. Tudo que a igreja fizer e não tiver como objetivo conduzir pessoas a Jesus é perda de tempo. É muito movimento e nenhum deslocamento. A igreja não chegará ao seu alvo, à sua razão de existir, se ela não fizer missões. Por isso, o Senhor Jesus nos deu esta incumbência que os anjos gostariam de ter. Os anjos que, por definição, são mensageiros, são aqueles que levaram durante séculos a mensagem de Deus a pessoas especiais, mas a nós, igreja do Senhor Jesus, foi dada esta maravilhosa obrigação. A nós, igreja de Jesus, foi dada este privilégio, esta graça de anunciarmos o Salvador Jesus Cristo. As pessoas neste mundo estão cada vez mais desalentadas, desorientadas, desesperançadas.
Irmão, se Jesus é Senhor da sua vida, se Jesus é Salvador da sua vida, eu tenho certeza que cada dia você não cessa de testemunhar, você não cessa de anunciar, você não cessa de investir em alguém com o objetivo de levar essa pessoa ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis, em Mateus capítulo 28, de 16 a 20, a sua razão de existir. Quando nós chegarmos na eternidade, nós seremos mais do que convencidos de que a nossa vida terá valido a pena se nós de fato vivemos em função da grande comissão. Nós constituímos família, nós trabalhamos, nós vivemos neste mundo, mas temos uma missão acima de tudo isso, e usamos do nosso trabalho, e usamos da nossa família, e usamos dos nossos recursos, e usamos dos nossos talentos, e usamos dos nossos dons, para que essa obra e esse objetivo que Jesus nos deu seja alcançado. Quer você acredite ou não, quer você creia ou não, quer você esteja comprometido ou não com esta obra, saiba, Jesus vai voltar. Ele vai voltar, quer você acredite ou não, quer você esteja esperando ou não. Um dia esse mundo vai ter de se deparar com o Senhor Jesus, que veio 2000 anos atrás como cordeiro para dar a sua vida, para verter o seu sangue por amor a nós, mas que virá um dia como leão para julgar os povos com justiça, as nações com equidade. E nós estamos comprometidos com o Senhor dessa obra que nos deu essa tarefa suprema. Essa tarefa suprema, em primeiro lugar, ela envolve uma ordem suprema. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e fazei discípulos de todas as nações. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 9,16, se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. A tarefa suprema envolve uma ordem suprema, uma ordem de Deus, porque se depender de nós, nós não faremos missões. Se depender de nós, nós temos outras ocupações. Se depender de nós, nós temos outras prioridades. Se depender de nós, nós temos outros sonhos. Se depender de nós, nós estamos comprometidos com outras coisas. Mas é porque Jesus, o dono da igreja, nos deu essa ordem, é que nós estamos comprometidos com essa causa. É porque é ordem de Jesus. Ordem de Jesus, que aquela moça, Gabriela, deixou a sua família. Ela vai para um meio de uma tribo, irmãos. Um povo com uma cultura absolutamente diferente, em alguns aspectos dessa cultura demoníaca. Que tem como tradição matar, quando nascem gêmeos, mata um deles porque é um mau presságio. E quando nasce uma criança com algum tipo de deficiência física, cava o buraco e enterra a criança viva. O dono da igreja, o Senhor da obra, o Senhor Jesus Cristo, Ele deu essa ordem suprema. E a nossa irmã está indo para lá tão jovem. E podia estar envolvida em tantas coisas boas nessa vida, mas escolheu algo melhor. E ela foi. Ela foi, mas nós ficamos. E como tenho dito, ela foi porque Jesus a enviou. E nós ficamos porque Jesus disse, fiquem aqui e preguem o evangelho aqui. Alcancem pessoas aqui. Enquanto eles, nossos parceiros, vão para locais distantes anunciar o evangelho e pregar o evangelho lá. Sophie Miller devotou a sua vida à pregação em povos indígenas. E uma vez,
Numa entrevista, perguntaram a ela como se deu o seu chamado. E ela respondeu: chamado? Não, eu não entendo o que você está falando. Não, algum dia Deus se revelou a você, falou de um jeito especial para a senhora. Alguma coisa aconteceu para que a senhora decidisse ir para o campo missionário. Ela disse: não, nada de extraordinário. Simplesmente lendo a minha Bíblia, eu vi lá Jesus dizendo: ide, e eu fui. Missões é comigo e com você. É uma ordem suprema. E se você é servo de Jesus Cristo, se você não é joio no meio do trigo, se você verdadeiramente é salvo e um filho de Deus, você se comprometerá cada vez mais com a evangelização do mundo. E eu oro a Deus, que Deus levante no meio da igreja pessoas para irem também, como Arley, como a Janete, como aquele piloto, como os parceiros missionários que temos. Eu estava, irmãos, em Buritirama, oeste da Bahia, sertão baiano, com o pastor Eurípides. Estávamos vindo, na verdade, do Piauí. Entramos naquela estrada de chão, mato, eu dirigindo a caminhonete dele. Ele não tem condições físicas de dirigir grandes distâncias. E ele dizia para mim: meu amigo, eu me sinto em paz aqui. Ou como eu gosto disso. Ele devotou quase 30 anos da sua vida para pregar o evangelho naquele lugar, àquelas pessoas. Um crente em Jesus Cristo está comprometido com essa obra suprema, com essa ordem suprema. E ele lá tem feito o trabalho, vai voltar para fazer a quimioterapia, mas disse: assim que eu terminar essa fase, eu volto para lá, para pregar o evangelho de Jesus. A igreja em Jerusalém, irmãos, esqueceu que havia uma ordem suprema. Eles se reuniram ali na cidade e eles imaginavam que Jesus voltaria muito breve, naqueles dias. Então, eles se reuniam. Eles estavam todos os dias juntos. Eles iam ao templo, iam às casas. Eles louvavam a Deus, eles cultuavam a Deus. Mas eles não estavam comprometidos com a ordem suprema. A Bíblia diz que levantou-se uma grande perseguição, Atos 8, versículo 1. Porque é assim, quando a igreja não cumpre Atos 1, 8, ela vai sofrer as consequências de Atos 8, 1. Grande perseguição. Em Atos capítulo 12, capítulo 11, eles tiveram que sair fugindo daquela perseguição imposta por Herodes. Irmãos, há uma ordem e nós somos devedores. O apóstolo Paulo disse em Romanos 1,14, eu sou devedor. Tanto a gregos, quanto a bárbaros, quanto a ignorantes. Nós temos uma dívida com as nações que ainda não conhecem a Jesus. E nós temos que pagar a nossa dívida. Nós temos uma ordem e nós temos que cumprir a nossa ordem. Há uma ordem suprema. Mas também, essa tarefa suprema não só envolve uma obra suprema, mas envolve uma responsabilidade suprema. Jesus diz aqui, Mateus diz no versículo 16, que Jesus foi para a Galileia, foi para o monte, havia combinado um encontro com os seus discípulos após a sua ressurreição. E o verso 17 diz, curiosamente, que quando aqueles discípulos viram a Jesus, alguns adoraram a Jesus ressuscitado, mas outros duvidaram que era Jesus. Você pode imaginar isso, alguns creram e outros duvidaram. E Jesus olhou para aqueles homens e disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra, a ordem suprema, ide.
A tarefa suprema envolve uma responsabilidade suprema. Jesus nem quis saber quem é que duvidou e quem é que acreditou. Jesus deu a ordem a ambos. Você sabe que no meio do povo de Deus, tem gente com uma fé mais robusta e tem gente com uma fé mais frágil. No meio do povo de Deus tem gente com conhecimento avantajado da palavra e tem gente com pouco conhecimento. No meio do povo de Deus tem gente com anos de vida cristã e tem gente ainda nos primeiros passos da vida cristã. E não importa em que condição, se tem um cargo, uma formação teológica, ou é tão somente uma pessoa que frequenta a igreja, a ordem foi dada a todos nós, a responsabilidade foi dada a todos nós. E eu chamo de missões a santa mesmice, a santa repetição. Nós sabemos qual é o discurso, nós sabemos de tudo isso. Mas Deus quer que nós sejamos constantemente lembrados de quem somos e para que estamos nesse mundo. Nós achamos que a obra de Deus é feita somente pelos capacitados. Irmãos, a obra de Deus é feita pelos chamados. E todos nós fomos chamados, a responsabilidade pesa sobre todos nós. E nós notamos que ao longo das décadas, a militância cristã está diminuindo. Quando eu falo de militância, eu não falo de política humana, irmãos. Eu quero distância de política humana. Meu negócio é com o reino de Deus. Meu compromisso é com o reino de Deus. A Bíblia diz que Deus põe reis e Deus depõe reis. É Deus quem coloca e quem tira. O meu compromisso é com Deus. O meu compromisso é com o reino de Deus. Quando eu falo de militância cristã, eu me refiro à militância na obra de Deus, ao envolvimento com a obra de Deus, ao compromisso com a obra de Deus. Isso é fundamental. Quando eu chegar no céu, não vai importar absolutamente nada diante do meu Salvador, a não ser o quanto eu me doei, o quanto eu me dei, o quanto eu fiz em prol do reino, o quanto eu respondi à ordem suprema que Ele me deu. E eu não falo no singular, de maneira pessoal, por orgulho. Eu falo de maneira pessoal, porque eu vou dar conta da minha vida a Deus, e você vai dar conta da sua vida a Deus. É isso que a palavra diz. Então esse engajamento precisa ser muito maior. E tem gente muito engajada, tem gente pouco engajada, e tem gente que não está engajada. E o doutor Oswald Smith, pregando certa vez, disse: se o plano de Deus é ver o Evangelho espalhado pelo mundo através da obra missionária, da obra de evangelização, e se você, referindo-se aos crentes da sua igreja, a Igreja dos Povos no Canadá, se você não está comprometido com isso, há uma grande possibilidade de que você nunca tenha nascido de novo. Essa tarefa suprema envolve uma obra suprema, envolve uma responsabilidade suprema, mas também envolve uma abrangência suprema. Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. Nós vamos conhecer nos próximos cultos um missionário que está indo para o Vietnã. Vietnã é uma nação fechada, muito complexa, com influências de religiões anticristãs. O antagonismo em relação ao Evangelho é grande. Ele nem pode, o missionário, publicamente, dar muitos detalhes, muitas informações, porque a perseguição é acirrada. E a nossa igreja vai abraçar esse projeto em nome de Jesus. A igreja vai para o Vietnã, apoiando esse missionário.
Mas, irmãos, antes de ir ao mundo, Jesus te enviou a tua família. Jesus te enviou aos teus amigos. Jesus te enviou àquele que vende jornal para você, àquele senhor da mercearia onde você compra pão, na padaria onde você compra pão. Jesus enviou inicialmente a esse campo mais imediato. E ele deixa isso claro. Embora seja uma obra feita em todo o mundo, ela é feita ao mesmo tempo. Mas Atos diz, e começando por Jerusalém, e começando pela sua casa, e começando pelos seus relacionamentos, e começando pelos seus contatos, e começando pelos seus amigos. Nós oramos pela conversão de maridos de crentes, de filhos ainda não convertidos a Jesus, e temos que orar e investir nisso. A igreja tem trabalhado pesado. Ontem tivemos um encontro de casais aqui, foi uma bênção. Você não veio, eu tenho pena. Foi uma bênção. Deus se moveu no meio dos casais aqui, das famílias. Nós temos orado que Deus opere na vida das famílias, dos casais, na vida dos filhos. Porque nós temos uma responsabilidade com a nossa casa. Depois nós temos uma responsabilidade com os nossos relacionamentos imediatos. Depois nós temos responsabilidades com regiões um pouco, mas não tão distantes de nós. Por isso que nós estamos lá, no sertão da Bahia, com a irmã Nilce, missionária. Foi ovelha minha em Santo André, deixou tudo, irmãos. E foi. Porque Deus mandou ela ir. Se Deus não te mandar ir, fica. Mas fica como sendo um missionário aqui, propagando Jesus. Por isso que nós estamos em outras regiões do Brasil. Nós estamos entre os presos, os presidiários. Em missionários nossos entrando no presídio, masculino, feminino, para anunciar Jesus. Nós temos missionários indo pregar entre os judeus, entre tribos indígenas. Eu tenho orado que Deus nos coloque diante de nós um missionário que vai trabalhar entre os quilombolas. Tenho orado a Deus um missionário entre os ciganos. 1 milhão de ciganos no Brasil. 3, 4 missionários para evangelizar esse povo. É um absurdo. 50 mil só na Bahia. A abrangência é nacional, mas ela também é mundial. Ela também se estende a esses povos distantes, que nós não temos contato, que nós não conhecemos, que nós não sabemos cultura, que nós não sabemos quem são. Mas estamos implicados, temos uma responsabilidade em relação a eles. Você está aqui pela primeira vez, não está entendendo bem o que está acontecendo. Tem gente que às vezes pensa, eu achei que eu ia lá na igreja, eu ia ouvir sobre cura, eu ia ouvir sobre libertação, eu ia ouvir sobre pessoas ganhando dinheiro, prosperando na vida. Mas nessa igreja nós cremos no poder de Deus. Nessa igreja nós cremos que Deus é poderoso para curar o pastor Eurípides, é poderoso para curar a irmã Sara Alves, por quem temos orado aqui na nossa igreja. Nós cremos no poder de Deus, irmãos. O poder de Deus já se revelou na nossa igreja, curando pessoas com câncer. Tem gente aqui no coral que teve câncer, e Deus curou. E está servindo a Cristo, louvando ao Senhor, vivendo para Deus. Nós cremos no sustento de Deus, no poder de Deus, para abrir portas de emprego. Nós cremos, porque Deus é o nosso supridor. Toda boa dádiva, dom perfeito, vem do alto, nós cremos nisso. Nós cremos que Deus é misericordioso para nos abençoar no trabalho, para dar promoção. Deus tem feito isso, nós cremos, nós confiamos. Deus tem dado oportunidade a irmãos da nossa igreja de galgar espaços maiores, degraus maiores. Nós cremos nisso, nós cremos tudo isso.
Mas há algo muito maior do que tudo isso. Porque um dia esse mundo vai passar. Mas a nossa igreja está envolvida mesmo em ajuntar tesouro no céu. A nossa igreja está envolvida mesmo em ver pessoas que um dia nos receberão nos tabernáculos eternos, como Jesus ensinou, a partir do momento que nós investimos com as riquezas da injustiça. Nós investimos em vidas, no reino, em almas. Nossa igreja está comprometida com isso. É a transformação de vidas, é a restauração de vidas, é a salvação de vidas. Essa tarefa suprema envolve uma abrangência suprema. Estou doido que acabe logo essa loucura, para a gente ver o AME, o manancial, de volta aos hospitais, anunciando Jesus através da música. Nós vamos participar agora, final do ano, abençoando as mães no amparo maternal, durante o Natal. Nossa igreja está comprometida com isso, é com isso que nós nos comprometemos. Com as crianças dos lares. Recebemos a doação dos tênis e nós vamos doar para quem realmente precisa. A igreja está envolvida com a cesta do amor. Esse é o nosso trabalho. Bem, nós temos bancos confortáveis, nós temos ar-condicionado, louvado seja Deus. Tudo isso é bênção de Deus. Mas sabe por que Deus tem abençoado essa igreja? É porque ela não abre mão da sua missão, da sua tarefa suprema. Mas essa tarefa suprema também envolve uma luta, uma batalha suprema. E essa batalha suprema, ela começa não fora, mas dentro de nós. Essa tarefa, essa batalha, ela acontece dentro de nós quando lutamos contra a nossa frieza espiritual. Quando lutamos contra a nossa falta de comprometimento. Irmãos, a pandemia, ela gerou muita coisa boa, por incrível que pareça. Mas ela também gerou muita coisa ruim. O povo de Deus foi mais estimulado a pregar Jesus. A internet, essa ferramenta tão poderosa, ela tem feito com que a mensagem vá muito longe. Hoje recebemos um pastor aqui pela manhã, pastor Samuel, sua esposa Simone, e depois do culto ele me procurou. Ele é um pastor lá em Niterói, no Rio de Janeiro, uma igreja batista, é missionário. E ele disse para mim assim: pastor, eu conheço a igreja, eu tenho acompanhado a igreja. Eu contraí Covid, fiquei confinado dentro do meu quarto e eu comecei a acompanhar os cultos da igreja. Ele disse: eu chorei diante da morte do pastor Josué. Eu não o conheci, eu nunca o vi pessoalmente, eu acompanhava as transmissões, eu ouvia orando, quando ele entrava pelo link durante o culto. Que coisa, que igreja, que coisa maravilhosa. E eu vim para um evento missionário aqui em São Paulo, das igrejas batistas da convenção, e eu disse para minha esposa: nós temos que ir lá, nós temos que conhecer essa igreja. A pregação do Evangelho, ela aqueceu o coração de muita gente. Mas há outros, irmãos, frios. O domingo já não mais é exclusivo do Senhor. Há muito afrouxamento, eu não sei se essa palavra existe, mas em relação a vir à casa de Deus, muita flexibilização, muita flexibilidade, frieza. Pessoas que já pensam duas vezes em relação a se envolver alguma coisa na obra de Deus, na igreja, nas coisas de Deus. Mas Jesus está voltando, irmãos. E Ele falou que haveria frieza. O amor de muitos esfriaria. Mas eu oro a Deus dizendo: o meu não, Senhor. Que você possa orar: o meu não. Vai haver esfriamento do amor, mas no que depender de mim, o meu não. Nós temos que orar como Abacuque orou: aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a prosperar.
você está frio, você está morno, você está desanimado, você vai animar o seu coração, se envolvendo mais com as coisas de Deus. Esse é o segredo. É isso que vai fazer diferença. Tudo isso aqui vai passar. Isso é uma batalha grande. Uma outra batalha grande é a mentalidade de que os outros podem fazer e eu vivo uma fé absolutamente passiva. Eu vivo o evangelho do guardanapo e não o evangelho do avental. O evangelho do guardanapo é vivido por aqueles que se servem do evangelho, se alimentam do evangelho. Eles estão muito felizes com a igreja, que oferece toda a comodidade, toda a facilidade, e eles se alimentam espiritualmente. Eles voltam para casa felizes com o que receberam, mas limitam-se a receber. Eles se alimentam e limpam ali com guardanapo e feliz. O evangelho do avental é o evangelho dos que servem. É o evangelho dos que se doam. É o evangelho dos que se envolvem. É o evangelho dos que se juntam, se unem. Porque há poucos fazendo muito. E essa igreja aqui, ela gera uma ilusão de ótica em algumas pessoas. A gente que chega aqui e diz, meu Deus, aqui eu estou perdido, eu não tenho oportunidade aqui para nada. Igreja desse porte, tanta gente fazendo tanta coisa. Quem trabalha ativamente sabe que precisamos de mais. E se alguém vier com coração para servir, vai encontrar lugar para servir. Essa mentalidade do evangelho do guardanapo, ela não pode perdurar na vida dos crentes. Uma terceira batalha que a gente enfrenta é em relação a programas. Uma igreja, irmãos, não pode viver de programas. Ninguém tem uma capacidade intelectual tão avantajada para fazer tantos programas diferentes, tantas iniciativas diferentes. Elas até existirão, mas a igreja vive em cima de valores, não de programas. O valor que diz que cada pessoa importa. O valor que diz que Jesus ama os perdidos. O valor que diz que nós não damos dinheiro na igreja. Eu não dou dinheiro na igreja. Eu sou dizimista, eu dou minha promessa da fé, mas eu não dou dinheiro na igreja. Eu invisto em uma causa. Eu invisto em pessoas. E é porque Deus é o meu Senhor, não é o dinheiro. O dinheiro está a serviço da minha vida. E eu coloco o dinheiro a serviço do reino de Deus. Coloco os meus dons a serviço do reino de Deus. São valores que nós temos que ter no nosso coração. Para que assim a obra vá avançando. Então nós estamos envolvidos com uma tarefa suprema, importantíssima. Mas a gente só vai gozar dos benefícios disso se a gente se envolver. Se a gente se envolver mais. E a minha oração, a minha disposição é para me doar mais. E a minha oração é que o rebanho dessa igreja, que é extraordinário, que é maravilhoso, que é abençoado, o rebanho dessa igreja se envolva ainda mais. Que seja assim. Jesus está vindo, Jesus está voltando. É logo, logo, é já, já. E o que virá, a Bíblia diz, não tardará. E que Deus nos ajude a nos manter firmes, com o coração aquecido,
e trabalhando pelo reino de Deus. Amém?